Essa é uma história real. E ela mostra por que não se brinca com Deus. Algumas palavras são ditas sem pensar. Outras são ditas rindo. Mas nem todas desaparecem depois. Essa história real não fala de castigo. Fala de memória. Fala de consciência. E fala sobre algo que todos nós fazemos, mas poucos admitem: brincar com coisas sagradas, achando que não há consequências. O nome dele não importa. Pode ser João. Pode ser Pedro. Pode ser você. Pode ser qualquer um de nós. O que importa não é quem ele era, mas quem ele se tornou. E o que ele aprendeu no caminho. Ele sempre foi conhecido pelo bom humor. Era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente. Quando ele chegava, as pessoas sorriam. Não porque ele fosse famoso. Não porque fosse rico. Mas porque ele tinha o dom de fazer os outros rirem. Era o tipo de pessoa que fazia piadas em qualquer situação. Mesmo quando o ambiente pedia respeito. Mesmo quando o momento era delicado. Para ele, rir era uma forma de se proteger. Uma armadura invisível contra a seriedade da vida. E também de se destacar. De ser lembrado. De ser querido. Em encontros familiares, ele era o centro das atenções. Nas reuniões de trabalho, ele quebrava o gelo. Nos churrascos de fim de semana, ele animava o grupo. Até em momentos mais sérios, como velórios ou hospitais, ele encontrava uma forma de trazer leveza. É melhor rir do que chorar, ele dizia. E as pessoas concordavam. Porque, de certa forma, ele tinha razão. Mas havia algo que ele não percebia. Algo que passava despercebido por todos ao redor. Ele não tinha limites. Não havia assunto que fosse sagrado demais para uma piada. Não havia tema que fosse sério demais para um comentário espirituoso. E, aos poucos, isso se tornou um problema. Não para os outros, mas para ele mesmo. Quando alguém falava de Deus, fé ou espiritualidade, ele não confrontava. Não era agressivo. Não era daqueles que discutiam religião com raiva. Ele simplesmente brincava. Fazia comentários rápidos. Sorrisos. Olhares de cumplicidade. Como se dissesse: eu sei que você leva isso a sério, mas eu não preciso. Nada agressivo. Nada ofensivo, aparentemente. Ele não ridicularizava as pessoas. Não zombava da fé alheia. Mas também não a respeitava completamente. Para ele, fé era coisa de gente fraca. Oração era para quem não tinha controle sobre a própria vida. Igreja era para quem precisava de conforto emocional. Ele não precisava de nada disso. Ou pelo menos era o que ele pensava. As pessoas ao redor não confrontavam. Porque ele era querido. Porque ele era engraçado. E porque, no fundo, muitos pensavam da mesma forma. Então, quando ele soltava uma frase sobre oração, ou fazia uma piada sobre milagres, as pessoas riam. Ou ficavam em silêncio. Mas ninguém dizia nada. E ele interpretava esse silêncio como aprovação. Como se dissesse: viu? Eles também acham. Mas silêncio não é sempre concordância. Às vezes, é apenas respeito. Ou desconforto. Em uma ocasião específica, durante uma conversa tranquila, tudo mudou. Não de forma dramática. Não com trovões ou sinais. Mas de forma sutil. Da forma como as coisas mais importantes costumam acontecer. Era um domingo à tarde. A família estava reunida. Café passado. Bolo na mesa. Crianças brincando no quintal. Aquele tipo de momento comum que a gente não valoriza quando tem. Alguém, uma tia dele, mencionou que estava passando por dificuldades. Problemas de saúde. Questões financeiras. Preocupações com os filhos. E ela disse, com sinceridade: mas eu tenho orado muito. E sei que Deus vai me ajudar. Ele estava sentado ali, ouvindo. E, sem pensar muito, disse: se oração resolvesse tudo, ninguém passava dificuldade. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Alguns riram nervosamente. Outros desviaram o olhar. A tia dele deu um sorriso sem graça e mudou de assunto. Ele percebeu a reação. Mas não se importou. Para ele, era só uma frase. Uma observação lógica. Uma verdade que ninguém queria admitir.
Ele tomou mais um gole de café. Voltou a conversar sobre futebol. E a tarde seguiu normalmente. Mas aquela frase não desapareceu. Ela foi dita, foi ouvida, e, sem que ele soubesse, foi gravada. Não apenas na memória dos outros, mas em algum lugar dentro dele mesmo. Os dias passaram. Semanas. Meses. A vida seguiu seu curso normal. Trabalho. Família. Compromissos. Diversão. Ele continuava sendo o mesmo. Engraçado. Querido. Bem-humorado. Fazendo piadas. Levando a vida com leveza. Mas algo começou a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pequenas coisas. Situações que, antes, ele resolveria facilmente, começaram a se complicar. Primeiro, foi o trabalho. Uma oportunidade que parecia certa simplesmente não aconteceu. Depois, foi a saúde. Nada grave, mas incômodo, persistente, dores inexplicáveis, cansaço constante, exames que não mostravam nada de errado, mas ele sabia que algo não estava bem. Então vieram as questões familiares, discussões, distanciamentos, mal-entendidos, nada catastrófico, mas o suficiente para deixá-lo inquieto. Ele tentou resolver tudo sozinho, como sempre fez. Afinal, ele era o cara que tinha controle sobre a própria vida. O cara que não precisava de nada nem de ninguém. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que estava perdendo esse controle. Isso o assustava. E foi aí que começou. O eco. Em momentos de silêncio, sozinho, aquela frase começou a voltar. Se oração resolvesse tudo, ninguém passava dificuldade. Ele estava dirigindo. A frase apareceu. Estava tentando dormir. Ela voltou. Estava no chuveiro. Lá estava ela. No começo, ele ignorou. É só uma lembrança aleatória, pensou. Mas a frase não desaparecia. Ela insistia. Como uma música que fica presa na cabeça. Como uma lembrança que não quer ir embora. Ele tentou afastar. Colocava a música alta no carro. Distraía-se com séries, redes sociais, qualquer coisa. Mas nos momentos de silêncio, lá estava ela novamente. Se oração resolvesse tudo. Não era acusação. Não era uma voz dizendo, você errou. Era apenas a frase. Voltando. Ecoando. Como se tivesse vida própria. Um dia, desesperado, ele decidiu tentar. Não porque ele acreditava, mas porque não tinha mais nada a perder. Fechou a porta do quarto. Sentou-se na beira da cama. E tentou orar. Mas as palavras não saíam. Ele não sabia o que dizer. Não sabia como começar. Deus. Tentou. Mas a palavra ficou presa na garganta. Como se algo o impedisse de continuar. Não era medo. Não era vergonha. Era bloqueio. Um bloqueio que ele mesmo havia criado. Anos de piadas. Anos de descrença. Anos de zombaria sutil. Tudo isso havia construído uma parede invisível. E agora, quando ele precisava atravessá-la, ela estava sólida demais. Ele desistiu. Não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Por quê? Pela primeira vez na vida, ele percebeu que havia perdido algo. Algo que nunca soube que tinha. Não houve voz do céu. Não houve sinal. Não houve milagre. Houve apenas consciência. E consciência, quando desperta, não grita. Ela sussurra. Ele começou a rever tudo o que havia dito ao longo dos anos. Não só sobre Deus, mas sobre a vida, sobre as pessoas, sobre si mesmo. Entendeu que palavras têm peso, mesmo quando ditas rindo, mesmo quando parecem inofensivas. Porque palavras não desaparecem no ar. Elas entram na mente. Elas moldam pensamentos. Elas criam realidades. Ele havia brincado com algo sagrado. Não porque queria ofender, mas porque achava que podia. Porque achava que era inteligente demais para precisar de fé. Forte demais para precisar de ajuda. Controlado demais para precisar de oração. E agora, quando precisava, descobriu que havia se fechado sozinho. Não por castigo divino,
mas por suas próprias palavras. Ele não se tornou um fanático religioso. Não começou a pregar nas ruas. Não virou pastor nem missionário. Mas algo mudou. Profundamente. Ele começou a escolher melhor as palavras. A pensar antes de fazer piadas. A respeitar o que é sagrado para os outros. Mesmo que não fosse para ele. Quando alguém mencionava oração, ele não ria mais. Quando alguém falava de fé, ele ouvia em silêncio. Quando alguém compartilhava uma dificuldade e dizia que estava orando, ele apenas respondia: espero que tudo melhore. Não era falsidade. Era respeito. Respeito por algo que ele havia subestimado. E que agora entendia ser maior do que imaginava. Hoje, ele continua sendo alguém bem-humorado. Continua fazendo as pessoas rirem. Continua trazendo leveza para os ambientes. Mas há uma diferença. Ele escolhe melhor as palavras. Porque aprendeu, de forma silenciosa, que nem toda brincadeira é esquecida. E que algumas palavras, mesmo leves, ficam. Não como acusação, mas como lembrança, como eco, como lição. Ele aprendeu que há coisas na vida com as quais não se brinca. Não porque alguém o proibiu, mas porque ele mesmo descobriu o peso disso. Essa história não termina com um milagre. Não termina com uma conversão dramática. Termina com consciência. E talvez isso seja mais poderoso. Porque não é Deus que nos pune pelas palavras que dizemos. Somos nós mesmos. Quando bloqueamos o que é sagrado, não bloqueamos Deus. Bloqueamos nossa própria capacidade de acessá-lo. Então, pense, que palavras você tem dito? Que brincadeiras você tem feito? Com o que você tem sido leviano? Porque, um dia, quando você precisar daquilo que zombou, pode ser tarde demais. Não porque Deus se afastou, mas porque você mesmo se afastou. Não se brinca com Deus. Não porque Ele é vingativo, mas porque Ele é real. E o que é real merece respeito. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por dedicar estes minutos da sua vida para ouvir esta história. Obrigado por abrir seu coração para refletir sobre algo que talvez você nunca tinha pensado antes. Se esta história tocou você de alguma forma, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário abaixo contando o que você sentiu. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Porque toda semana eu trago histórias reais como essa. Histórias que transformam, que ensinam, que fazem a gente parar e pensar. Que Deus abençoe sua vida. E que você nunca esqueça. Algumas lições a gente só aprende quando para ouvir. Até o próximo vídeo.